Imagine um mundo onde o ar que respiramos é mais limpo, onde os carros que dirigimos não emitem fumaça tóxica e onde a energia que move nossas cidades não depende de recursos que um dia vão acabar. Parece um sonho distante, não é? Mas, e se eu te disser que esse futuro pode estar mais próximo do que você imagina? E que o segredo para isso está no elemento mais abundante do universo? Estou falando do hidrogênio. Sim, aquele mesmo que você provavelmente lembra das aulas de química, o primeiro da tabela periódica, leve, invisível e aparentemente simples. Mas não se engane pela simplicidade dele, porque o hidrogênio pode ser a chave para uma revolução energética que vai mudar o mundo como o conhecemos. E hoje, vamos mergulhar fundo nessa história para entender por que o hidrogênio está sendo chamado de o combustível do futuro. Vamos começar com uma pergunta que pode parecer simples, mas que esconde uma complexidade fascinante. O que é o hidrogênio? Bem, ele é o elemento mais básico que existe, composto por apenas um próton e um elétron. É tão leve que se você soltar um balão cheio de hidrogênio, ele vai subir rapidamente e desaparecer na atmosfera. Mas não se deixe enganar por essa simplicidade. O hidrogênio é um verdadeiro camaleão químico. Ele pode se combinar com outros elementos para formar coisas tão diferentes quanto a água, que nos mantém vivos, e o metano, um gás que aquece nossas casas. E é justamente essa versatilidade que torna o hidrogênio tão especial. Agora, você pode estar se perguntando, se o hidrogênio é tão abundante e versátil, por que não estamos usando ele como combustível há décadas? E essa é uma ótima pergunta. A verdade é que o hidrogênio não é uma novidade no mundo da energia. Na verdade, ele já foi usado em dirigíveis no início do século XX, como o famoso Hindenburg. Mas, como você deve saber, essa história não terminou muito bem. O acidente do Hindenburg, em 1937, marcou o fim da era dos dirigíveis a hidrogênio e deixou uma má reputação para o elemento. Mas a ciência não parou. E hoje estamos descobrindo que o hidrogênio pode ser muito mais seguro e eficiente do que imaginávamos naquela época. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O hidrogênio não é apenas um combustível. Ele é um vetor energético. Isso significa que ele pode armazenar e transportar energia de uma forma que outros combustíveis não conseguem. Imagine, por exemplo, que você tem um painel solar no seu telhado. Durante o dia, ele gera mais energia do que você precisa. Mas à noite, quando o sol se põe, você fica sem energia. E se você pudesse armazenar o excesso de energia do dia, em forma de hidrogênio, e usá-lo à noite para gerar eletricidade, isso já é possível. E é uma das razões pelas quais o hidrogênio está ganhando tanto destaque no cenário energético global. Mas vamos falar sobre o que realmente importa. Como o hidrogênio pode mudar o nosso dia a dia? Bem, uma das aplicações mais promissoras é nos carros. Você já deve ter ouvido falar dos carros elétricos, certo? Eles são uma ótima alternativa aos carros movidos a gasolina, mas ainda tem alguns desafios, como o tempo de recarga das baterias e a autonomia limitada. Agora, imagine um carro que usa hidrogênio como combustível. Ele não emite poluentes, só água, e pode ser abastecido em poucos minutos, assim como um carro a gasolina. Isso já existe, e é chamado de carro a célula de combustível. E não, para por aí. O hidrogênio também pode ser usado em caminhões, ônibus, trens e até aviões. Imagine um futuro onde os aviões que cruzam os céus não emitem gases poluentes. Isso pode parecer ficção científica, mas já está sendo testado. E não são só os meios de transporte que podem se beneficiar do hidrogênio. A indústria pesada, que hoje depende muito de combustíveis fósseis, também pode fazer a transição para o hidrogênio. Siderúrgicas, fábricas de cimento e até mesmo a produção de amônia para fertilizantes podem ser transformadas com o uso do hidrogênio. E o melhor de tudo é que, ao contrário dos combustíveis fósseis, o hidrogênio não emite dióxido de carbono quando é queimado. Isso significa que ele pode ajudar a reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, que são a principal causa do aquecimento global. Mas, como tudo na vida, o hidrogênio não é perfeito. Um dos maiores desafios é a produção dele. Atualmente, a maior parte do hidrogênio é produzido a partir do gás natural, em um processo que emite dióxido de carbono. Isso meio que vai contra o propósito de usar o hidrogênio como uma fonte de energia limpa, não é? Mas a boa notícia é que existem outras formas de produzir hidrogênio, como a eletrólise da água,
que usa eletricidade para separar o hidrogênio do oxigênio. E se essa eletricidade vier de fontes renováveis, como a solar ou a eólica, então o hidrogênio produzido é verdadeiramente limpo. Esse é o chamado hidrogênio verde, e é nele que estão depositadas as maiores esperanças para o futuro. Agora, vamos falar sobre um aspecto que muitas vezes é esquecido, mas que é crucial para o sucesso do hidrogênio como combustível: a infraestrutura. Afinal, de nada adianta ter carros a hidrogênio se não houver postos de abastecimento. E aqui está outro desafio. Construir uma rede de abastecimento de hidrogênio é caro e complexo, mas não impossível. Alguns países, como o Japão e a Alemanha, já estão investindo pesado nisso, e os resultados começam a aparecer. E à medida que mais países se juntam a essa corrida, os custos tendem a cair, tornando o hidrogênio mais acessível para todos. E não podemos falar de hidrogênio sem mencionar o potencial que ele tem para revolucionar a forma como armazenamos e transportamos energia. Imagine um mundo onde a energia gerada em um deserto ensolarado pode ser transportada para uma cidade distante, sem perder eficiência. Isso já é possível com o hidrogênio. Ele pode ser convertido em amônia, que é mais fácil de transportar, e depois convertido de volta em hidrogênio quando necessário. Essa flexibilidade abre um leque de possibilidades que podem transformar completamente o setor energético. Mas, claro, nem tudo são flores. O hidrogênio também tem seus críticos. Alguns argumentam que ele é perigoso, que explode facilmente e que não vale a pena o risco. Outros dizem que ele é ineficiente, que muita energia é perdida no processo de produção e conversão. E, de fato, esses são pontos válidos que precisam ser considerados. Mas a ciência está avançando rapidamente, e muitas dessas preocupações estão sendo endereçadas. Por exemplo, os tanques de armazenamento de hidrogênio hoje são muito mais seguros do que eram no passado, e as tecnologias de produção estão ficando cada vez mais eficientes. E é aqui que chegamos ao clímax da nossa história. Porque o hidrogênio não é apenas uma solução técnica, ele é uma promessa de um futuro melhor. Um futuro onde as crianças podem brincar na rua sem se preocupar com a poluição do ar. Onde os países não precisam mais lutar por recursos escassos. E onde a energia é limpa, abundante e acessível para todos. Esse é o sonho que o hidrogênio pode nos ajudar a realizar. Mas, como todo sonho, ele exige esforço, investimento e, acima de tudo, vontade de mudar. E é por isso que o hidrogênio é tão fascinante. Ele não é apenas um elemento químico. Ele é um símbolo de esperança. Ele nos lembra que, mesmo diante dos maiores desafios, a humanidade tem a capacidade de inovar, de encontrar soluções e de construir um futuro melhor. E se você parar para pensar, isso é o que a ciência faz de melhor. Ela nos mostra que o impossível pode se tornar possível, que os sonhos podem se tornar realidade. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver um avião cruzando as nuvens, ou quando você entrar no seu carro e ligar o motor, pense no hidrogênio. Pense no potencial que ele tem para transformar o mundo. E talvez, só talvez, você comece a acreditar que o futuro que estamos construindo pode ser ainda mais incrível do que imaginamos. Porque, no fim das contas, o hidrogênio não é apenas o combustível do futuro. Ele é a chave para um futuro que vale a pena viver. E você? O que acha? O hidrogênio vai mesmo revolucionar o mundo? Ou ainda há muitos obstáculos a superar? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa conversa. Porque no fim do dia, a ciência não é apenas sobre descobrir respostas, é sobre fazer as perguntas certas e, juntos, encontrar o caminho para um futuro melhor. Imagine um gás tão leve que, se você soltá-lo, ele simplesmente escapa. Não apenas para o ar, mas para o espaço sideral, como se dissesse: aqui não é meu lugar, tchauzinho, terra. Estou falando do hélio, o gás nobre mais snob do universo. Ele não gosta de se misturar, não forma ligações químicas com ninguém, e ainda por cima tem a mania de sumir para sempre quando tem a chance. Mas, calma, não vamos julgá-lo tão rápido. Porque, apesar de toda essa arrogância, o hélio é um dos elementos mais fascinantes e importantes que existem. E sem ele, o mundo como conhecemos seria completamente diferente. Você já parou para pensar como algo tão aparentemente simples quanto um gás pode ser tão crucial para a ciência, a tecnologia e até para aquela festa de aniversário que você adora? Pois é, o hélio está em todo lugar,
mesmo que a gente não perceba. Ele é o segundo elemento mais abundante no universo, perdendo apenas para o hidrogênio. Mas aqui na Terra, ele é raro, finito e está lentamente desaparecendo. E isso é um problema enorme, porque o hélio não é só sobre encher balões e fazer vozes engraçadas. Ele é essencial para ressonâncias magnéticas, para a pesquisa científica de ponta e até para a exploração espacial. Então, vamos mergulhar nessa história e descobrir por que o hélio é tão especial, tão intrigante e, sim, tão snob. Tudo começa com a descoberta do hélio, que, aliás, nem foi feita aqui na Terra. Em 1868, durante um eclipse solar, o astrônomo francês Jules Janssen observou uma linha amarela brilhante no espectro da luz solar, que não correspondia a nenhum elemento conhecido. Ele chamou esse elemento misterioso de hélio, em homenagem a Hélios, o deus grego do Sol. Só décadas depois, em 1895, o hélio foi finalmente encontrado na Terra, preso dentro de minerais de urânio. E desde então, ele não para de nos surpreender. O hélio é um gás nobre, o que significa que ele é extremamente estável e não reage facilmente com outros elementos. Ele é tão estável que, na verdade, ele praticamente ignora todo mundo à sua volta. Enquanto outros elementos estão lá, formando moléculas, criando compostos e participando de reações químicas, o hélio está tipo, não, obrigado, eu tô bem sozinho. E essa característica o torna incrivelmente útil em situações onde você não quer que as coisas reajam. Por exemplo, na soldagem de metais, o hélio é usado como gás de proteção para evitar que o metal oxide. Ele também é essencial em laboratórios de pesquisa, onde qualquer contaminação pode arruinar um experimento. Mas claro, o hélio não é só um gás utilitário. Ele tem seu lado divertido também. Quem nunca soltou um balão de hélio e ficou maravilhado com ele subindo, até desaparecer no céu? É quase mágico. E essa magia acontece porque o hélio é incrivelmente leve. Na verdade, ele é o segundo elemento mais leve que existe, depois do hidrogênio. E essa leveza é o que faz com que ele flutue no ar. Mas aqui está a parte triste. Quando você solta um balão de hélio, ele não volta. Ele sobe até a atmosfera e, eventualmente, escapa para o espaço. É como se o hélio dissesse: Terra, você é legal e tal, mas eu pertenço às estrelas. E isso nos leva a um problema sério. O hélio é um recurso não renovável aqui no nosso planeta. A maior parte do hélio que usamos hoje vem de reservas subterrâneas, onde ele fica preso junto com o gás natural. E essas reservas estão se esgotando. O hélio é tão leve que, uma vez liberado, ele não fica por aqui. Ele escapa para a atmosfera e, eventualmente, para o espaço. E isso significa que, a menos que a gente encontre uma maneira de capturar e reciclar o hélio de forma eficiente, um dia ele pode simplesmente acabar. E quando eu digo que isso seria um problema, eu não estou exagerando. Pense na medicina moderna, por exemplo. O hélio é essencial para ressonâncias magnéticas, uma das ferramentas mais importantes que temos para diagnosticar doenças. O hélio líquido é usado para resfriar os ímãs supercondutores desses equipamentos, que precisam operar em temperaturas extremamente baixas. Sem hélio, simplesmente não teríamos ressonâncias magnéticas. E isso é só o começo. O hélio também é crucial para a pesquisa científica, especialmente em áreas como a física quântica e a criogenia. Ele é usado para resfriar materiais a temperaturas próximas do zero absoluto, onde coisas incríveis acontecem, como a supercondutividade e a superfluidez. Falando em superfluidez, vamos falar sobre uma das propriedades mais malucas do hélio. Quando resfriado a temperaturas extremamente baixas, o hélio líquido se torna um superfluido. Isso significa que ele perde toda a viscosidade e pode fluir sem nenhuma resistência. Ele sobe pelas paredes dos recipientes, escapa por fendas minúsculas e basicamente faz coisas que desafiam as leis da física como a conhecemos. É como se o hélio dissesse: "Ah, vocês acham que me conhecem? Acham que eu sou só um gás leve e estável? Olha só o que eu posso fazer." E é isso que torna o hélio tão fascinante para os cientistas. Ele nos desafia, nos surpreende e nos mostra que ainda há muito o que aprender sobre o universo. Mas o hélio não é só sobre ciência e tecnologia. Ele também tem um lado mais leve, mais divertido. Quem nunca riu ao ouvir alguém falando com aquela voz fininha depois de inalar hélio? É clássico.
E isso acontece porque o hélio é muito menos denso que o ar. Então ele faz com que as ondas sonoras viajem mais rápido, alterando o timbre da voz. Claro, inalar hélio não é exatamente seguro em grandes quantidades, mas é uma daquelas curiosidades que todo mundo já experimentou ou pelo menos viu em algum vídeo engraçado na internet. Agora, vamos falar sobre o futuro do hélio. Como eu disse, ele é um recurso finito, e isso é uma preocupação real. Cientistas e engenheiros estão trabalhando em maneiras de reciclar o hélio e encontrar novas fontes. Uma possibilidade é extrair hélio da Lua, onde ele pode estar preso em minerais lunares. Outra ideia é capturar hélio diretamente da atmosfera, embora isso seja extremamente difícil e caro. Mas a verdade é que, se não encontrarmos uma solução, podemos estar caminhando para um futuro onde o hélio seja tão raro e valioso quanto o ouro. E isso nos leva a uma reflexão final. O hélio é um elemento que nos conecta diretamente ao cosmos. Ele nasceu nas estrelas, foi trazido para a Terra por processos cósmicos e, eventualmente, retorna ao espaço. Ele é um lembrete de que somos parte de algo muito maior, de que estamos todos conectados ao universo, de maneiras que mal conseguimos compreender. E talvez, só talvez, o hélio não seja tão snob assim. Talvez ele só esteja nos mostrando que há um mundo de maravilhas lá fora, esperando para ser explorado. Então, da próxima vez que você ver um balão de hélio subindo para o céu, lembre-se, ele não está apenas escapando. Ele está nos lembrando de que há mistérios incríveis esperando para serem descobertos, tanto aqui na Terra quanto nas estrelas. E quem sabe, talvez um dia, nós também possamos alcançá-los. Imagine um metal que, ao ser colocado na água, não apenas flutua, mas começa a se mover freneticamente, soltando chamas e fumacinha, como se estivesse vivo. Parece cena de filme de ficção científica, não é? Mas não é. Esse metal existe, e ele está mais perto de você do que imagina. Estou falando do lítio, o terceiro elemento da tabela periódica, e um dos mais intrigantes e versáteis que a natureza já nos presenteou. E hoje, vamos mergulhar fundo nesse universo fascinante, onde ciência, história e futuro se encontram de maneiras que vão te surpreender. Vamos começar pelo básico. O lítio é um metal alcalino, leve, macio e tão reativo que nunca é encontrado na natureza em sua forma pura. Ele está sempre escondido em compostos, como se fosse um tesouro esperando para ser descoberto. E olha, ele foi descoberto de uma maneira bem curiosa. Em 1817, um químico sueco chamado Johan August Arfwedson estava analisando uma pedra chamada petalita, encontrada em uma mina na Suécia. Ele percebeu que havia algo ali que não batia com os elementos conhecidos até então. Era algo novo, algo que desafiava as expectativas. E assim, o lítio entrou para a história. Mas por que o lítio é tão especial? Bem, além de ser o metal mais leve que existe, ele tem uma propriedade única. É incrivelmente reativo. Quando você coloca um pedacinho de lítio na água, ele reage de forma violenta, liberando hidrogênio e gerando calor suficiente para pegar fogo. É como se o metal estivesse tentando escapar, como se não quisesse ficar parado. E essa reação, além de ser um espetáculo visual, nos dá uma pista sobre o quão poderoso e versátil o lítio pode ser. Agora, vamos falar sobre algo que provavelmente está bem perto de você neste momento: baterias. Sim, o lítio é o coração das baterias que alimentam nossos celulares, laptops, carros elétricos e até mesmo satélites. Mas como um metal tão reativo e instável se tornou a estrela das baterias modernas? A resposta está na sua capacidade de armazenar e liberar energia de forma eficiente. O lítio é como um atleta de alta performance. Ele consegue se mover rapidamente entre os eletrodos da bateria, gerando a energia que precisamos para manter nosso mundo conectado. E olha só, essa tecnologia não é nova. As primeiras baterias de lítio foram desenvolvidas na década de 1970, mas foi só nos últimos anos que elas se tornaram onipresentes. Hoje, o lítio é um dos elementos mais estratégicos do planeta, e a demanda por ele só aumenta. Mas o lítio não é só sobre tecnologia. Ele também tem um papel crucial na medicina. Você já ouviu falar em carbonato de lítio? É um composto que é usado há décadas no tratamento do transtorno bipolar. Ele ajuda a estabilizar o humor, trazendo equilíbrio para pessoas que lutam contra os altos e baixos dessa condição.
E aqui está algo fascinante. Ninguém sabe exatamente como o lítio funciona no cérebro. Ele é como um mistério dentro de outro mistério. Sabemos que ele ajuda, mas os detalhes de como ele age ainda são um quebra-cabeça para os cientistas. E isso nos lembra que, mesmo com todo o nosso conhecimento, a ciência ainda tem muito a descobrir. Agora vamos voltar no tempo. Imagine o início do século XX, quando o lítio começou a ser usado em larga escala. Na época, ele era um ingrediente chave na produção de graxa para motores, vidros especiais e até mesmo em bebidas. Sim, bebidas. Nos anos 1940, uma marca de refrigerante chamada 7-Up usava citrato de lítio como ingrediente, prometendo que ele ajudava a acalmar os nervos. Claro, hoje sabemos que não é bem assim, mas isso mostra como o lítio já foi visto como uma espécie de cura para tudo. E olha só, essa história tem um lado sombrio. Na década de 1940, o lítio foi usado em experimentos médicos controversos, incluindo tratamentos para gota, e até mesmo como substituto do sal de cozinha. Esses experimentos, muitas vezes feitos sem o devido cuidado, levaram a casos de intoxicação e até mortes. Foi só com o tempo que aprendemos a usar o lítio de forma segura e eficaz. Mas o lítio não é só sobre o passado. Ele também é sobre o futuro. E aqui está algo que vai te fazer pensar. O lítio pode ser a chave para a energia limpa do futuro. Com a crescente preocupação com as mudanças climáticas, a busca por fontes de energia renovável nunca foi tão urgente. E o lítio, com sua capacidade de armazenar energia de forma eficiente, está no centro dessa revolução. Carros elétricos, baterias solares, redes elétricas inteligentes, tudo isso depende do lítio. Mas há um problema. O lítio não é infinito. Ele é um recurso finito, e a demanda por ele está crescendo exponencialmente. Isso levanta questões importantes. Como vamos garantir que haja lítio suficiente para as futuras gerações? Como podemos extraí-lo de forma sustentável, sem causar danos ao meio ambiente? Essas são perguntas que ainda não têm resposta, mas que vão moldar o futuro da tecnologia e da sociedade. E falando em futuro, vamos falar sobre algo que parece saído de um filme de ficção científica: fusão nuclear. Sim, o lítio também tem um papel importante nessa área. Em reatores de fusão, como o ITER, que está sendo construído na França, o lítio é usado para gerar trítio, um isótopo essencial para a reação de fusão. A fusão nuclear promete ser uma fonte de energia limpa e praticamente inesgotável, e o lítio pode ser um dos elementos que vão tornar isso possível. Imagine um mundo onde a energia é abundante, barata e limpa. Um mundo onde não precisamos mais depender de combustíveis fósseis. Esse mundo pode estar mais perto do que imaginamos, graças ao lítio. Mas nem tudo são flores. O lítio também tem seus desafios. A extração do lítio, especialmente em lugares como o Salar de Uyuni, na Bolívia, ou o deserto de Atacama, no Chile, pode ter impactos ambientais significativos. Esses lugares são ricos em lítio, mas também são ecossistemas frágeis, que podem ser afetados pela mineração. Além disso, há questões éticas envolvidas, como o trabalho em condições precárias e o impacto nas comunidades locais. Esses são problemas complexos que exigem soluções equilibradas e sustentáveis. E aqui está algo que vai te surpreender. O lítio pode estar presente em lugares que você nem imagina. Ele é encontrado em rochas, em água do mar e até mesmo em meteoritos. Sim, meteoritos. Cientistas já encontraram lítio em meteoritos que caíram na Terra, o que sugere que esse elemento pode ter vindo do espaço. E isso nos leva a uma pergunta fascinante. Se o lítio está presente no universo, será que ele também pode ser encontrado em outros planetas? Será que, em algum lugar lá fora, há civilizações usando lítio da mesma forma que nós? É uma ideia que faz a gente pensar sobre o nosso lugar no cosmos. Agora, vamos falar sobre algo que pode parecer bizarro, mas é real. O lítio pode ser usado para prever terremotos. Sim, você ouviu certo. Cientistas descobriram que, antes de um terremoto, a concentração de lítio na água subterrânea pode mudar drasticamente. Isso acontece porque o estresse nas rochas, causado pelo movimento das placas tectônicas, libera lítio para a água. Então, monitorando os níveis de lítio, os cientistas podem ter uma pista sobre quando um terremoto pode acontecer. É como se o lítio fosse um mensageiro, nos avisando sobre os tremores que estão por vir.
E por falar em mensageiros, o lítio também tem um papel importante na astrofísica. Ele é um dos elementos que os cientistas usam para estudar a evolução do universo. O lítio foi formado logo após o Big Bang, junto com o hidrogênio e o hélio. E sua abundância no universo pode nos dar pistas sobre como as primeiras estrelas e galáxias se formaram. É como se o lítio fosse uma janela para o passado, nos permitindo ver como tudo começou. Mas o lítio não é só sobre ciência e tecnologia. Ele também tem um lado cultural. Em algumas tradições, o lítio é visto como um símbolo de purificação e renovação. Na mitologia grega, por exemplo, o lítio era associado a Apolo, o deus do sol e da cura. E em algumas culturas indígenas da América do Sul, o lítio é usado em rituais de limpeza espiritual. É fascinante como um elemento tão simples pode ter tantos significados diferentes. E agora, vamos falar sobre algo que pode mudar a forma como vemos o lítio. Ele pode ser a chave para a imortalidade. Calma, não estou falando de viver para sempre, mas sim de preservar a vida de uma forma que antes era impensável. Cientistas estão estudando como o lítio pode ser usado para preservar órgãos humanos para transplantes. Imagine poder guardar um coração, um fígado ou um rim por meses, ou até anos, sem que ele se deteriore. Isso poderia salvar milhares de vidas, e o lítio pode ser a chave para tornar isso possível. Mas, como tudo na ciência, o lítio também tem seus limites. Ele não é um elemento mágico, e seu uso excessivo pode ter consequências. Em altas concentrações, o lítio pode ser tóxico, causando problemas de saúde graves. E aqui está algo importante. O lítio não é uma solução para todos os problemas. Ele é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com cuidado e responsabilidade. Então, da próxima vez que você pegar seu celular, dirigir um carro elétrico ou olhar para o céu à noite, lembre-se do lítio. Ele pode ser pequeno, mas seu impacto é imenso, e quem sabe no futuro ele possa nos levar a lugares que nem imaginamos. O lítio é mais do que um elemento da tabela periódica. Ele é um símbolo do potencial humano, da nossa capacidade de transformar o mundo. E isso, meu amigo, é algo verdadeiramente fascinante. Imagine que neste exato momento, enquanto você respira, há um elemento químico invisível, quase mágico, passando pelos seus pulmões. Ele não é oxigênio, nem nitrogênio, nem mesmo dióxido de carbono. É algo que você provavelmente nunca parou para pensar, mas que está ali, presente no ar, na água, no solo e até mesmo nas estrelas. Esse elemento é o berílio. E sim, você o inala todos os dias, mesmo sem saber. Mas o que é exatamente o berílio? Por que ele está no ar? E o mais importante, o que ele faz no seu corpo e no mundo ao seu redor? Hoje, vamos mergulhar em uma história que começa no coração das estrelas, passa por descobertas científicas fascinantes e chega até o seu dia a dia, revelando como esse elemento discreto e misterioso molda o universo e a nossa vida. Vamos começar com uma curiosidade que vai te deixar de queixo caído. O berílio é um dos elementos mais leves que existem, mas também é incrivelmente resistente. Ele é tão leve que flutuaria na água, se não fosse por um detalhe. Ele reage com ela. Mas não se preocupe, você não vai encontrar pedaços de berílio flutuando por aí. Na verdade, ele é tão raro na natureza que, se você tentasse coletar uma amostra pura, teria que processar toneladas de rochas para conseguir apenas alguns gramas. E ainda assim, ele está em todo lugar. Como isso é possível? Bem, a resposta está nas estrelas. O berílio é um daqueles elementos que nascem no coração das estrelas, durante processos de fusão nuclear que acontecem a milhões de graus Celsius. Quando uma estrela explode em uma supernova, ela espalha esses elementos pelo universo, e é assim que o berílio acaba chegando até nós. Mas aqui está o detalhe mais fascinante. O berílio é um elemento efêmero. Ele não dura para sempre. Na verdade, ele é radioativo e se decompõe com o tempo, transformando-se em outros elementos. Isso significa que o berílio que você inala hoje pode ter sido parte de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Você já parou para pensar que, cada vez que você respira, está inalando um pedacinho de uma estrela? Mas vamos deixar as estrelas de lado por um momento e voltar para a Terra. Aqui, o berílio é um elemento que divide opiniões. Por um lado, ele é incrivelmente útil. Por outro, ele pode ser perigoso. Vamos começar pelo lado bom.
O berílio é um material incrivelmente versátil. Ele é leve, mas extremamente forte, e tem uma capacidade única de dissipar calor. Isso o torna perfeito para aplicações em indústrias de alta tecnologia, como a aeroespacial e a de eletrônicos. Por exemplo, os espelhos do telescópio espacial James Webb, que nos mostram imagens deslumbrantes do universo, são revestidos com uma fina camada de berílio. Sem ele, não conseguiríamos ver tão longe no espaço, e não para por aí. O berílio também é essencial na produção de reatores nucleares, onde é usado como moderador de nêutrons. Isso significa que ele ajuda a controlar as reações nucleares, garantindo que elas não saiam do controle. E se você já usou um smartphone ou um laptop, saiba que o berílio provavelmente está lá também, em componentes que ajudam a dissipar o calor e manter seu dispositivo funcionando sem superaquecer. Mas, como tudo na vida, o berílio tem seu lado sombrio. Ele é tóxico. Quando inalado em grandes quantidades, pode causar uma doença chamada beriliose, que afeta os pulmões e pode ser fatal. Isso acontece porque o berílio é um elemento que o nosso corpo não sabe como processar. Ele se acumula nos tecidos e pode causar reações inflamatórias sérias. Por isso, trabalhadores que lidam com berílio em indústrias precisam tomar precauções extras, como usar máscaras e equipamentos de proteção. Agora, você deve estar se perguntando: se o berílio é tóxico, por que ele está no ar que eu respiro? Boa pergunta. A verdade é que, na maior parte do tempo, a quantidade de berílio que você inala é tão pequena que não faz mal algum. Ele está presente em quantidades mínimas no solo, na água e no ar, e nosso corpo consegue lidar com essas pequenas doses sem problemas. Mas isso nos leva a uma questão intrigante: como o berílio acabou parando no ar? A resposta está em processos naturais, como a erosão das rochas, e também em atividades humanas, como a mineração e a queima de combustíveis fósseis. E aqui está uma ironia fascinante. O mesmo berílio que pode nos prejudicar também é essencial para o avanço da ciência e da tecnologia. Ele é um daqueles elementos que nos lembram como a natureza é complexa e cheia de contradições. E isso nos leva a uma das histórias mais interessantes sobre o berílio: sua descoberta. O berílio foi descoberto no final do século XVIII, mas não foi fácil identificá-lo. No início, os cientistas achavam que ele era uma forma de alumínio, porque os dois elementos têm propriedades semelhantes. Foi só em 1798 que o químico francês Louis-Nicolas Vauquelin conseguiu isolar o berílio pela primeira vez, a partir de uma pedra preciosa chamada berilo. Sim, a mesma pedra que dá origem às esmeraldas. E aqui está um fato curioso: as esmeraldas são verdes justamente por causa de traços de cromo e vanádio. Mas o berílio é o elemento que forma a estrutura básica da pedra. Ou seja, sem berílio, não haveria esmeraldas. Mas a história do berílio não para por aí. No século XX, ele se tornou um elemento crucial para o desenvolvimento da energia nuclear. Durante a Segunda Guerra Mundial, os cientistas descobriram que o berílio poderia ser usado para refletir nêutrons, o que o tornou essencial para a criação das primeiras bombas atômicas. E, embora isso seja um capítulo sombrio da história, também foi um passo importante para o desenvolvimento de tecnologias nucleares pacíficas, como usinas de energia e tratamentos médicos. E falando em medicina, o berílio tem um papel surpreendente nessa área também. Ele é usado em equipamentos de radiologia, como tubos de raios-x, porque é um dos poucos materiais que pode suportar altas temperaturas e radiação sem se degradar. Isso significa que, se você já fez um raio-x, o berílio provavelmente ajudou a tornar isso possível. Mas, apesar de todas as suas aplicações incríveis, o berílio ainda guarda muitos mistérios. Por exemplo, os cientistas ainda estão tentando entender completamente como ele se comporta em nível atômico e como ele interage com outros elementos. E isso nos leva a uma das questões mais fascinantes sobre o berílio: o que mais podemos descobrir sobre ele? Imagine por um momento que o berílio pode ser a chave para novas tecnologias revolucionárias. Já pensou se conseguíssemos usar suas propriedades únicas para criar materiais ainda mais leves e resistentes, ou para desenvolver novas formas de energia limpa? As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a ciência tão emocionante. Cada elemento, cada descoberta, nos leva a novas perguntas e novas oportunidades. E, enquanto você reflete sobre isso, pense no seguinte: o berílio é apenas um dos muitos elementos que compõem o universo. Cada um deles tem sua própria história,
suas próprias propriedades e seus próprios mistérios. E juntos, eles formam tudo o que conhecemos: as estrelas, os planetas, o ar que respiramos e até mesmo o nosso corpo. Nós somos literalmente feitos de poeira das estrelas. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que, junto com o oxigênio, você está inalando um pedacinho do universo. Um pedacinho de berílio, que já foi parte de uma estrela, que já ajudou a criar tecnologias incríveis e que ainda guarda segredos que podem mudar o futuro. A ciência está cheia de histórias como essa, e cada uma delas nos lembra de como o universo é vasto, complexo e cheio de maravilhas esperando para serem descobertas. E se você gostou dessa jornada pelo mundo do berílio, imagine o que mais podemos explorar juntos. A ciência está cheia de elementos, fenômenos e histórias que nos conectam ao universo de maneiras que nem imaginamos. Então, que tal continuarmos essa aventura? Afinal, o universo não para de nos surpreender, e nós também não devemos parar de explorá-lo. Você já parou para pensar que um dos elementos mais importantes para a tecnologia que você usa todos os dias é praticamente desconhecido pela maioria das pessoas? Estou falando de um elemento que está nos vidros do seu celular, nos detergentes, que você usa para lavar roupa, e até mesmo em alguns medicamentos que podem salvar vidas. O boro, esse elemento aparentemente simples, mas incrivelmente versátil, está silenciosamente moldando nosso mundo moderno. E hoje, vamos desvendar seus segredos juntos. Imagine só, você acorda, verifica seu smartphone com tela de vidro borosilicato resistente a arranhões, toma um café em uma xícara feita do mesmo material, usa um detergente com borato para lavar a louça, aplica protetor solar com óxido de boro e talvez até mesmo tome um suplemento contendo este elemento. O boro está literalmente em toda parte do seu dia, e você provavelmente nunca pensou sobre ele antes. O boro, símbolo B na tabela periódica, é um elemento que ocupa uma posição fascinante entre os não-metais e os metais. Com o número atômico 5, ele é um dos primeiros elementos da tabela periódica. Mas isso não significa que seja simples. Na verdade, o boro é um dos elementos mais intrigantes para os cientistas, justamente por seu comportamento químico quase rebelde, que desafia categorizações fáceis. Vamos fazer uma viagem no tempo. A história do boro começa nos antigos tempos do Egito e da China, onde compostos de boro, como o bórax, eram usados para mumificação e na fabricação de vidros. Mas o elemento puro só foi isolado em 1808, quase simultaneamente, por cientistas britânicos e franceses, Sir Humphrey Davy e os pesquisadores Joseph, Louis Gay, Lussac e Louis Jacques Thénard. Essa coincidência histórica já dá pistas sobre o quão intrigante este elemento era para os cientistas da época. O nome boró vem do árabe burak, ou do persa burá, ambos referindo-se ao mineral bórax, que contém este elemento. Quando foi isolado pela primeira vez, o boro parecia não ter muitas aplicações práticas, além das já conhecidas para seus compostos naturais. Mal sabiam aqueles cientistas que estavam descobrindo um elemento que um dia seria crucial para a revolução tecnológica. Você consegue imaginar um elemento que é quase tão duro quanto o diamante em uma de suas formas, mas pode ser maleável e conduzir eletricidade em outras? O boro é exatamente assim, um camaleão químico. Em sua forma cristalina pura, o boro é extremamente duro e possui um ponto de fusão altíssimo, chegando a mais de 2000 gisonerios. Já seus compostos podem ter propriedades completamente diferentes, desde alta solubilidade em água até capacidade de absorver nêutrons. Falando em nêutrons, aqui está algo fascinante. O boro tem uma capacidade quase mágica de absorver nêutrons. Isso o torna extremamente valioso em usinas nucleares, onde barras de controle contendo boro são usadas para moderar a reação nuclear. Em momentos de emergência, soluções de boro podem ser injetadas no núcleo de um reator para desacelerar ou parar completamente a reação em cadeia. O boro é literalmente um elemento que ajuda a controlar o poder do átomo, mas a versatilidade do boro vai muito além. Você sabia que sem o boro, os smartphones modernos seriam praticamente impossíveis? O vidro borosilicato, que contém óxido de boro, é essencial para telas resistentes a arranhões e impactos. E esse é apenas o começo da relação íntima entre o boro e a tecnologia que usamos diariamente. Outro aspecto fascinante do boro é que ele é considerado um elemento semimetal ou metaloide.
Isso significa que ele compartilha características tanto de metais quanto de não metais, dependendo das condições e de como ele está ligado a outros elementos. Esta natureza dual permite que o boro forme uma diversidade impressionante de compostos com propriedades muito diferentes entre si. Um fato particularmente curioso é que, por muito tempo, os cientistas tiveram dificuldade em obter boro puro. As primeiras amostras isoladas tinham apenas cerca de 60% de pureza. Foi apenas no início do século XX que o boro com 99% de pureza foi finalmente produzido. Mesmo hoje, produzir boro cristalino ultra puro é um processo desafiador e custoso, o que adiciona um certo mistério a este elemento. Vamos dar uma olhada em algo realmente surpreendente: os boranos. Estes são compostos formados por boro e hidrogênio que desafiaram completamente as teorias tradicionais de ligação química quando foram descobertos. Os boranos formam estruturas tridimensionais complexas que não seguem as regras normais de valência. Quando os cientistas os descobriram, tiveram que desenvolver novas teorias para explicar como esses compostos poderiam existir. O diborano, por exemplo, tem uma estrutura que inclui o que chamamos de ligações de 3 centros e 2 elétrons, algo extremamente incomum em química. E aqui está o incrível. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos investiram pesadamente em pesquisas sobre boranos como possíveis combustíveis para mísseis e jatos de alta performance. Imagine um combustível que poderia fornecer muito mais energia por unidade de massa do que os combustíveis convencionais. Infelizmente, ou felizmente, dependendo da perspectiva, os boranos também eram extremamente tóxicos e propensos à combustão espontânea quando expostos ao ar, o que acabou tornando-os impraticáveis para uso militar em larga escala. Na natureza, o boro não é encontrado em sua forma elementar. Ele sempre aparece combinado com outros elementos, principalmente em minerais como a turmalina, a ulexita, a colemanita e, claro, o bórax. Curiosamente, o boro é relativamente raro na crosta terrestre, constituindo apenas cerca de 0,001% de sua composição. Isso torna ainda mais impressionante o fato de que tenhamos encontrado tantos usos para este elemento. Os depósitos mais significativos de boro estão localizados em regiões que já foram lagos salgados ou fontes termais, como partes da Turquia, Estados Unidos, especialmente na Califórnia, Argentina, Chile, Rússia e China. A Turquia e os Estados Unidos juntos são responsáveis por cerca de 70% da produção mundial de boro. Falando em produção, você ficaria surpreso em saber como o boro chega até produtos do nosso cotidiano. O processo começa com a mineração de boratos naturais, que são processados para extrair o ácido bórico ou outros compostos de boro. Estes, por sua vez, serão usados em centenas de aplicações diferentes. Abrindo um parêntese aqui, existe um fenômeno visual incrível relacionado ao boro que talvez você já tenha visto sem saber. O mineral ulexita, rico em boro, é conhecido como pedra de televisão. Por quê? Porque seus cristais fibrosos têm a propriedade única de transmitir imagens de uma superfície para outra, funcionando como uma espécie de fibra óptica natural. Se você colocar um pedaço de ulexita sobre um texto, por exemplo, verá as letras flutuando na superfície superior do mineral. É como uma tela primitiva criada pela natureza. Agora, vamos entrar no mundo das aplicações práticas do boro que afetam diretamente nossas vidas. Uma das mais comuns, e que você provavelmente tem em casa, são os detergentes e produtos de limpeza contendo bórax. O bórax é um sal mineral de boro que tem propriedades branqueadoras e desinfetantes, sendo usado há séculos para limpar roupas e superfícies. Ele também ajuda a amaciar a água, tornando os detergentes mais eficientes. Na agricultura, o boro desempenha um papel crucial como micronutriente essencial para as plantas. Sem quantidades adequadas de boro no solo, muitas culturas não conseguem se desenvolver corretamente. O boro auxilia no transporte de açúcares através das membranas celulares das plantas, na formação das paredes celulares e no desenvolvimento de flores e frutos. É interessante notar que a diferença entre a quantidade necessária de boro para uma planta e a quantidade tóxica é muito pequena. Outro exemplo da natureza delicada deste elemento. Você já se perguntou como alguns vidros conseguem resistir a mudanças extremas de temperatura sem quebrar? A resposta está no boro. O vidro borosilicato, conhecido comercialmente como Pirex, contém óxido de boro que reduz significativamente a expansão térmica do vidro. Isso significa que você pode tirar um prato do freezer e colocá-lo diretamente no forno sem o risco de estilhaçar. Este tipo de vidro também é mais resistente a impactos e arranhões
o que o torna ideal para equipamentos de laboratório, utensílios de cozinha e, como mencionei antes, telas de dispositivos eletrônicos. Falando em eletrônicos, o boro tem um papel fundamental na indústria de semicondutores. Quando pequenas, quantidades de boro são adicionadas, ou dopadas, ao silício. Elas criam o que chamamos de semicondutores tipo P, essenciais para a fabricação de transistores, diodos, células solares e praticamente todos os dispositivos eletrônicos modernos. Sem esta aplicação do boro, a revolução digital como conhecemos simplesmente não teria acontecido. Um fato que muitos desconhecem é que o boro também é utilizado na medicina nuclear. O isótopo boro 10 tem uma capacidade notável de absorver nêutrons e, quando faz isso, emite partículas alfa que podem destruir células cancerígenas. Este princípio é a base da terapia de captura de nêutrons por boro, BNCT, um tratamento promissor para certos tipos de câncer cerebral que são difíceis de tratar por outros métodos. Tratamento envolve a administração de compostos contendo boro 10 que se concentram preferencialmente em células tumorais. Quando o paciente é submetido a um feixe de nêutrons de baixa energia, o boro nas células cancerígenas absorve os nêutrons e libera radiação que destrói essas células específicas, poupando o tecido saudável ao redor. Outra aplicação médica fascinante do boro está em desenvolvimento. Pesquisadores descobriram que certos compostos de boro podem atuar como inibidores da protease do HIV, uma enzima crucial para a replicação do vírus. Isso abre possibilidades para novos medicamentos antivirais baseados em boro. Na indústria automotiva e aeroespacial, o boro faz sua contribuição através dos boretos, compostos de boro com metais que são extraordinariamente duros e resistentes a altas temperaturas. Peças feitas com boretos de titânio ou boretos de zircônio são usadas em motores de alta performance, onde condições extremas exigem materiais igualmente extremos. Uma aplicação particularmente interessante do boro está em coletes à prova de balas e armaduras militares. O carbeto de boro, B4C, é um dos materiais mais duros conhecidos, perdendo apenas para o diamante e alguns outros compostos. Placas feitas de carbeto de boro são significativamente mais leves que o aço, mas podem deter balas de alta velocidade. São usadas para proteger soldados, e também em veículos militares, onde o peso é uma consideração importante. Mas nem tudo são flores no mundo do boro. Como qualquer elemento químico, ele também apresenta desafios e riscos. Alguns compostos de boro são tóxicos, especialmente em concentrações elevadas. O ácido bórico, por exemplo, que é comumente usado como inseticida e antisséptico, pode ser prejudicial se ingerido em grandes quantidades. Por isso que produtos contendo boro devem ser usados com cuidado, especialmente em casas com crianças pequenas. Outro aspecto preocupante é o impacto ambiental da mineração de boro. Como com qualquer operação de mineração, a extração de minerais de boro pode causar danos ao meio ambiente se não for gerenciada adequadamente. Felizmente, existem tecnologias e práticas que podem minimizar esses impactos, e muitas empresas do setor estão investindo em métodos mais sustentáveis de extração e processamento. Vamos agora explorar algumas curiosidades realmente fascinantes sobre o boro que poucos conhecem. Primeiro, você sabia que o boro é essencial para os ossos? Estudos científicos sugerem que o boro desempenha um papel importante na saúde óssea, ajudando na metabolização do cálcio, magnésio e vitamina D. Alguns pesquisadores acreditam que a suplementação de boro pode ser benéfica para pessoas com osteoporose ou em risco de desenvolver ela. Além disso, há evidências de que o boro pode melhorar a função cerebral e aumentar o desempenho cognitivo. Um estudo realizado na Universidade de North Dakota, nos Estados Unidos, demonstrou que a deficiência de boro estava associada a piores resultados em testes de memória, atenção e habilidades motoras. Quando os níveis de boro foram normalizados, o desempenho cognitivo melhorou significativamente. O boro também tem sido investigado como potencial ajuda para atletas. Alguns estudos preliminares sugerem que a suplementação com boro pode aumentar os níveis de testosterona em homens, o que poderia teoricamente melhorar o desempenho atlético e a recuperação muscular. No entanto, mais pesquisas são necessárias para confirmar esses efeitos, e atualmente, organizações esportivas não consideram o boro como uma substância proibida.
Uma aplicação realmente inovadora do boro está em desenvolvimento no campo das baterias. Os hidretos de boro, como o borohidreto de sódio, estão sendo estudados como possíveis combustíveis para células de hidrogênio. Estas células poderiam gerar eletricidade limpa para veículos elétricos e outras aplicações, com a vantagem de que os hidretos de boro são mais seguros de armazenar e transportar do que o hidrogênio gasoso puro. Falando em energia, o boro também tem um futuro promissor na fusão nuclear. O isótopo boro 11 pode ser usado em reatores de fusão baseados na reação boro-próton. Esta reação tem a vantagem notável de produzir hélio como subproduto, em vez dos nêutrons de alta energia gerados por outras reações de fusão. Isso tornaria os reatores mais seguros e produziria menos resíduos radioativos. Empresas como a TAI Technologies estão investindo pesadamente nesta tecnologia, que poderia revolucionar nossa matriz energética nas próximas décadas. No campo da nanotecnologia, estruturas baseadas em boro, como os nanotubos de nitreto de boro, estão mostrando propriedades extraordinárias. Estes nanotubos são similares aos famosos nanotubos de carbono, mas com características únicas. Eles são excelentes isolantes térmicos, ao mesmo tempo em que conduzem calor muito eficientemente ao longo do tubo. Também são mais resistentes à oxidação em altas temperaturas do que os nanotubos de carbono, o que os torna promissores para aplicações em eletrônicos de próxima geração e materiais compósitos avançados. Um aspecto realmente peculiar do boro é que ele é um dos poucos elementos que pode formar ligações covalentes triplas com outro átomo do mesmo elemento, criando a molécula B2. Isso é algo que poucos elementos conseguem fazer, e demonstra a versatilidade química única do boro. Se você já se perguntou como funcionam alguns daqueles brinquedos viscosos e grudentos que as crianças adoram, como o amoeba ou slime, aqui está a resposta. Muitos deles contêm bórax. O bórax reage com a cola branca comum, que contém polímeros de acetato de polivinila, para formar ligações cruzadas entre as cadeias poliméricas, criando aquela textura única que é simultaneamente líquida e sólida. É um exemplo perfeito de química divertida, baseada no boro, que pode até ser reproduzida em casa como um experimento educativo. Outro uso surpreendente do boro está em certos tipos de combustíveis sólidos para foguetes. Compostos como o borano e o carborano podem liberar enormes quantidades de energia quando queimados, tornando os candidatos interessantes para propulsores de alta energia. No entanto, como mencionei antes, os desafios de segurança associados a esses compostos limitam seu uso prático. Na indústria metalúrgica, pequenas quantidades de boro são adicionadas ao aço para aumentar sua dureza e resistência. O aço borado é utilizado em ferramentas de corte, peças de máquinas que sofrem desgaste intenso e em componentes estruturais que precisam suportar cargas pesadas. Uma aplicação mais cotidiana, mas não menos importante, está nos retardantes de chama. Compostos de boro são adicionados a materiais, como madeira, plásticos e tecidos para torná-los mais resistentes ao fogo. Quando aquecidos, estes compostos liberam água quimicamente ligada, criando uma barreira que impede a propagação das chamas. Esta propriedade salva inúmeras vidas, todos os anos, reduzindo a velocidade com que incêndios se espalham em edifícios e veículos. Você já deve ter percebido a esta altura que o boro é verdadeiramente um elemento versátil, com aplicações que vão do comum ao extraordinário. Mas o que reserva o futuro para este elemento fascinante? Uma das áreas mais promissoras para o boro está na tecnologia de energia limpa. Além das aplicações em fusão nuclear e células de combustível que já mencionei, compostos de boro também estão sendo explorados para armazenamento de energia em baterias de nova geração. Alguns destes sistemas poderiam teoricamente armazenar muito mais energia por unidade de peso do que as baterias de íon lítio atuais, o que seria revolucionário para veículos elétricos e dispositivos móveis. Na medicina, estamos apenas começando a explorar o potencial terapêutico do boro. Além da terapia de captura de nêutrons e dos inibidores de protease que mencionei, pesquisadores estão investigando compostos de boro como possíveis antibióticos para combater bactérias resistentes a medicamentos. A capacidade única do boro de formar ligações complexas pode ser a chave para desenvolver novos medicamentos que os patógenos ainda não desenvolveram resistência. Na agricultura, cientistas estão trabalhando em fertilizantes de liberação controlada contendo boro, que podem fornecer este micronutriente essencial às plantas de maneira mais eficiente, reduzindo o desperdício e a contaminação ambiental. Talvez uma das
aplicações mais futuristas do boro esteja na computação quântica. Certas estruturas baseadas em boro, como folhas de boro bidimensionais, análogas ao grafeno, mas feitas de boro, têm propriedades eletrônicas e magnéticas únicas que poderiam ser úteis no desenvolvimento de qubits, as unidades básicas de informação em computadores quânticos. Há também pesquisas em andamento sobre materiais supercondutores contendo boro. O diboreto de magnésio, MgB2, é um supercondutor relativamente simples que funciona a temperaturas mais altas que muitos outros supercondutores convencionais. Isso o torna potencialmente útil para aplicações práticas como cabos de transmissão de energia sem perdas e máquinas de ressonância magnética mais eficientes. Uma área particularmente interessante é o desenvolvimento de autocarros moleculares baseados em boro. Estas são estruturas moleculares complexas, como os boranos em forma de gaiola, que podem transportar outras moléculas ou átomos dentro delas. Isso tem aplicações potenciais em entrega direcionada de medicamentos no corpo humano, onde um autocarro molecular poderia levar um medicamento diretamente às células doentes, minimizando efeitos colaterais em tecidos saudáveis. Os compostos de boro também estão encontrando aplicações na descontaminação ambiental. Certas estruturas porosas contendo boro podem absorver metais pesados e outros poluentes da água, ajudando a limpar derramamentos industriais e melhorar a qualidade da água potável. Enquanto olhamos para o futuro do boro, é importante também refletir sobre sua sustentabilidade. Embora o boro não seja um dos elementos mais raros da Terra, seus depósitos concentrados são limitados. À medida que encontramos mais e mais usos para este elemento versátil, será cada vez mais importante desenvolver métodos eficientes de reciclagem de produtos contendo boro e práticas de mineração mais sustentáveis. Para concluir nossa jornada pelo fascinante mundo do boro, gostaria de deixar você com uma reflexão. Este elemento relativamente desconhecido pela maioria das pessoas tem um impacto profundo em nossas vidas diárias e um potencial ainda maior para moldar nosso futuro tecnológico e científico. Do vidro do seu smartphone às possíveis soluções para a energia limpa, o boro silenciosamente sustenta aspectos cruciais da civilização moderna. O caso do boro nos lembra que, na ciência, até os elementos menos famosos podem ter papéis fundamentais. Muitas vezes, são esses elementos coadjuvantes que possibilitam os avanços mais significativos. O boro, com sua química única e versatilidade excepcional, exemplifica perfeitamente como um elemento aparentemente comum pode ser extraordinariamente útil quando compreendemos suas propriedades e potenciais. Da próxima vez que você usar seu smartphone com tela resistente, tomar um remédio ou simplesmente desfrutar dos confortos da vida moderna, talvez você possa dedicar um momento para apreciar a contribuição silenciosa do boro para tudo isso. Em um mundo cada vez mais dependente de tecnologia avançada, elementos como o boro serão cada vez mais importantes, e quem sabe quais descobertas revolucionárias ainda estão por vir baseadas neste elemento surpreendente. O boro é um lembrete perfeito de que, às vezes, as coisas mais importantes são aquelas que não vemos ou não notamos imediatamente. Como cientistas, entusiastas da ciência, ou simplesmente como cidadãos de um mundo tecnológico, temos muito a ganhar prestando atenção aos detalhes, aos elementos invisíveis que tornam nossa vida moderna possível. O futuro do boro promete ser tão fascinante quanto seu passado e presente, e espero que você esteja tão entusiasmado quanto eu para ver o que vem por aí para este elemento extraordinário.